amigos e irmãos, oitavo dia do 3x3, Mateus 20, 21 e 22. Vamos lá, nesses três capítulos. O capítulo 20 começa com a parábola dos trabalhadores e dos pagamentos, né? Aquele senhor precisava fazer um serviço, né? E contrata trabalhadores. Ele sai pela manhã, contrata alguns, combina um valor, sai ao meio-dia, contrata outros, sai lá no finalzinho da tarde, contrata outros. E no final ele começa pagando de trás para frente, né? Começa a pagar os que começou de tarde, depois os que pagou mais no início do dia até aqueles primeiros. E quando ele começa a pagar os que trabalharam menos, ele dá o valor de um dia de serviço. E chega nos últimos, dá o mesmo um dia de serviço. E aquele pessoal começa a achar estranho. Poxa, a gente trabalhou mais. Aí ele fala assim, olha, eu combinei com você um dia de serviço, eu estou te pagando um dia de serviço. Agora, se eu quero pagar um dia de serviço para aquele outro, problema meu. Ou é um problema para você eu ser uma boa pessoa? E com essa parábola, Jesus ensina que na vida cristã, muitas vezes um crente converte lá no início da vida, trabalha para o Senhor a vida inteira, recebe a salvação. Outro converte no meio da vida, trabalha para o Senhor metade da vida, recebe a salvação. E outro no fim da vida, igual aquele ladrão na cruz, também recebe a mesma salvação. É um ensino muito poderoso e nos ensina também que Deus cumpre o que promete, né? Então muitas vezes a gente fica criando promessas na nossa cabeça, expectativas que Deus não deu. Então temos que tomar cuidado com isso. O Senhor prometeu o quê? O que Ele prometeu, Ele cumpriu. Mas será que Ele prometeu ou nós que estamos imaginando, né? E em seguida ele começa a predizer o seu sacrifício. Interessante notar que os discípulos não percebem isso. Parece que os olhos deles estavam vendados. Jesus vai falar que ele iria para Jerusalém, ia ser morto e ia ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou explicitamente isso. Depois, quando Jesus ressuscita, os discípulos, nós não sabíamos. Aí Jesus fala, olha, vocês não estão lembrados que eu falei? Né? E aí ele fala, tem aquele episódio, né, que os irmãos, aí, a mãe de Tiago e de João, né, filhos de Zebedeu, pedem para esses filhos serem o primeiro no reino dos céus, e Jesus fala, olha, isso aí, vocês estão pedindo uma coisa complicada, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu tenho para beber? Aí aqueles discípulos, estamos, né? Na realidade é o sacrifício, é a morte. E Jesus fala, olha, de fato vocês vão beber, mas a colocação não cabe a mim decidir. Então, de fato, aqueles discípulos sofreram por causa de Jesus. Mas quem é o primeiro, quem é o segundo, isso aí é uma coisa que não nos cabe avaliar e não nos cabe buscar isso, né? E aí conta alguns milagres, né? Aqui conta o milagre dos 2 cegos de Jericó. Interessante que eram 2. Marcos conta de um na saída da cidade e Lucas conta de um na entrada. É o mesmo episódio. Você lê, parece que tem uma contradição, mas não é. Eram 2 cegos que foram acompanhando do início até o final, né? E Mateus conta aqui a história desses 2 cegos. Lá em Marcos vai contar também apenas um deles, né? Foca apenas no que recebeu o milagre na saída e outro que foi na entrada da cidade de Jericó. E aí Mateus capítulo 20 finaliza, depois Jesus vem chegando, né, perto de Jerusalém, né, e aí conta a história de como o Senhor entrou na cidade. Ele tem aquele episódio que os discípulos pegaram um jumentinho, né, e tudo aconteceu como o Senhor predisse, né, tá aí no texto. Depois o Senhor Jesus entra no templo, fica indignado, tem uma discussão aí com os fariseus, né? E aí o capítulo 21 termina também com a parábola da parábola do pai e dos 2 filhos, né? Interessante que muitas vezes nós somos nervosos, sinceros demais, falamos que não queremos, mas depois obedecemos a Deus. É melhor às vezes do que sermos aquela pessoa que parece que é muito boazinha, mas no seu coração está longe do Senhor. É isso que essa parábola ensina, a parábola do pai e dos 2 filhos. Depois a parábola dos lavradores maus, né? O capítulo 21 vai terminar com essa parábola, que é uma parábola para o povo judeu, né? Que Deus confiou o reino dele aos judeus, né? A vinha aos judeus. E aqueles judeus não cuidaram bem, tentaram se apossar e se apoderar do vinho. Deus mandou profetas, mandou pessoas avisando, por fim mandou o próprio filho. E o que esses judeus fizeram? Mataram o filho, não ouviram os profetas, açoitaram, perseguiram, né? Tentaram tomar esse reino de Deus à força, como o Senhor Jesus Cristo falou lá no início da leitura do livro de Mateus. E o que Jesus fala? Que esse reino seria tirado desses homens e seria dado a outros. Aí já falando da igreja, agora a igreja tem essa responsabilidade, né? Então o capítulo 21 termina
dessa maneira, né, com os escribas e os fariseus querendo matar Jesus, só que tinham medo dele, né, porque ele era bem visto pelo povo. E o capítulo 22, Jesus já começa a entrar na semana final da sua vida, né? Então esse episódio de Jesus chegar à cidade num jumento foi no domingo e Jesus morreria na sexta-feira, né? Então vamos entender a cronologia aí. E nessa semana, agora até o final do livro de Mateus, serão os acontecimentos que ocorreram nessa semana, ok? Então aqui Jesus começa a dar as suas últimas instruções, os seus últimos sermões, né? Então aqui já vai ter uma descrição aqui dos sermões de Jesus. Capítulo 22, Jesus conta uma parábola, agora tudo é por parábola, né? Do banquete nupcial, que temos aqui pessoas que rejeitaram o convite de entrar no reino dos céus e outras que foram trazidas, né? E aí é um convite, uma coisa muito séria, porque ninguém entrará no céu sem as vestes adequadas. Ninguém entrará no céu sem as vestes de justiça, sem os trajes limpos pelo sangue de Jesus. É basicamente isso que Jesus comenta. E depois vem aquele episódio, né, do dai a César o que é de César. Os judeus estavam querendo dizer que eles não precisavam pagar tributo, porque eles eram diferenciados, né? E Jesus chama eles de hipócritas. E ele fala assim, traz uma moeda aqui, de quem é a inscrição? De César. Ou seja, vocês estão no reino de César, muito ou pouco vocês estão se beneficiando dos benefícios que esse reino traz. O Império Romano, ele tinha boas estradas, ele oferecia segurança. Por pior que fosse, ainda oferecia algo. Então Jesus fala, vocês são hipócritas, vocês estão usufruindo das coisas do governo e não querem pagar imposto. Ensino para nós, né? Tá muito ruim, tá péssimo. Mas a nossa obrigação é ser cidadãos que honram com o nosso compromisso. Depois vem a questão da ressurreição. Jesus fala que no céu não vai haver casamento, nem não vai ter isso, nesse tipo de coisa terrena, não celestial. E aí uma prova de que no céu, né, nós vamos aí ser ativos, né, como se diz, né, vamos estar vivos no céu, né? E aí nós temos a questão do primeiro mandamento, do grande mandamento, que é amarás ao teu Deus como a ti mesmo, e ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, Deus, ele deseja que a gente ame o próximo, porque Deus não precisa de nada, agora o nosso próximo pode precisar. E ele termina dizendo, né, que Jesus, ele é maior do que Davi, que apesar de ser filho de Davi, Davi já chamava ele de Senhor, né? Então Davi, que viveu muito tempo antes, já reconhecia que haveria alguém, que existia alguém superior a ele, que era digno de toda a honra, de todo louvor. Então esse alguém é Cristo, ok? Qualquer dúvida, não hesite em perguntar, pode perguntar lá no Instagram ou no WhatsApp. No Instagram não aparece o nome, tá? Então que Deus te abençoe e não desista desse desafio.